O estruturalismo define a psicologia como ciência da consciência e da mente. Acredita-se que a mente seria uma soma de processos estruturais e que a consciência e a mente eram resultado dessa estruturação. O funcionalismo é uma teoria sociológica que enfatiza a importância da harmonia e a estabilidade social para o funcionamento da sociedade. Segundo essa teoria, a sociedade é vista como um sistema composto por diferentes partes interdependentes que funcionam como conjunto para garantir a ordem e a continuidade social. O associacionismo é um movimento psicológico que foi formado a partir da união entre os iluministas franceses e os empiristas. Esse movimento foi considerado como uma ruptura entre a psicologia e a filosofia. O behaviorismo também foca no comportamento mais observável, permitindo uma análise mais mensurável. A psicanálise traz como objeto de estudo o inconsciente. Ela foi idealizada pelo neurologista Sigmund Freud e ela aponta as 5 fases do desenvolvimento infantil, que são a fase oral, anal, fálica, latência e genital. A fase oral acontece até os 2 anos de idade e nela o bebê explora tudo com a boca. Por isso, ela tem relação direta com a introdução alimentar. Então, os traumas causados durante a introdução alimentar, como forçar a ingestão de algum alimento ou introduzir de forma inadequada, pode gerar episódios de ansiedade e aversão, que futuramente pode causar compulsão alimentar, que é a ingestão de uma quantidade grande de comida num período curto de tempo. A Gestalt, de origem alemã, a abordagem da forma, surge como uma negação da fragmentação das ações de processos humanos, postulando a necessidade do profissional da saúde compreender o homem em sua totalidade e integralidade. O todo é maior que a soma das partes, há mais percepção do que os nossos olhos podem ver, ou seja, vai muito além do que os nossos elementos sensoriais e dados físicos demonstrados pelos nossos 5 sentidos. Mesmo diante das evidências concretas, a percepção e a interpretação do paciente acerca do adoecimento, tratamento e concepção da saúde precisam ser entendidas e consideradas. A terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC, foi criada pelo psiquiatra Aaron Beck e ela é indicada para pacientes com depressão e outros transtornos mentais. Ela propõe atividades que melhoram o entendimento do paciente sobre as próprias emoções, já que ela acredita que mudando as próprias crenças sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre os outros, é possível mudar também o comportamento. O humanismo tem uma relação horizontal entre o profissional de saúde e o paciente, vendo o ser humano para além do rótulo limitante das patologias, que como os principais pilares a aceitação positiva, incondicional e a empatia e a congruência, elevando o poder para que o estabelecimento de vínculos tenha a promoção de cuidado. O desenvolvimento de temas da psicologia é essencial para profissionais de saúde em várias áreas. E por isso a gente vai abordar sobre competências como conhecimento, habilidade e atitudes, além das competências socioemocionais também e as posturas que o profissional deve ter para atuar. Desenvolvimento de competências, eles são a combinação de conhecimento, habilidade e atitude, que nos faz desempenhar melhor as atividades diárias. Em relação ao conhecimento, ele significa aprender a aprender. São aquelas informações que nós acumulamos ao longo do tempo através de experiências e estudos. Sobre a habilidade é aprender a fazer, porque de nada adianta a gente aprender apenas a teoria, apenas porque é uma parte muito importante, mas se não aplicá-la. Então é o conhecimento aplicado. Bom, uma das competências é a atitude. Envolve aprender a ser, conviver e gostar do que faz. Ela é essencial para o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento pessoal, para nós melhor lidarmos com os outros, com empatia, respeito e uma melhor satisfação. As competências socioemocionais têm relação com a nossa capacidade individual de pensar, sentir e se comportar, como, por exemplo, a competência de lidar consigo mesmo. Ou seja, nela a gente desenvolve autogestão, autoconhecimento e a partir disso vai conseguindo lidar com os outros desafios.
É essencial também desenvolver nossas habilidades de lidar com os outros. Envolve a nossa empatia e comunicação. Ela é de extrema importância para nós termos relações saudáveis. Por fim, a nossa capacidade de lidar com os desafios. Resolver e superar as dificuldades é essencial tanto para o nosso crescimento pessoal quanto profissional. A resiliência emocional é aquela habilidade que nós temos de lidar com as nossas emoções, ter um equilíbrio emocional para conseguir passar pelas adversidades da melhor forma. Temos também a autogestão, que indica termos a capacidade de ser organizados, esforçados, termos objetivos claros e alcançá-los de forma ética. A amabilidade é uma postura que confere ao profissional e ao paciente um vínculo maior, uma conexão, visto que esse profissional vai atuar com respeito, com justiça, o acolhimento devido para que esse paciente se sinta confiante na presença dele. O engajamento com os outros diz respeito à abertura e à motivação a interações sociais. Pessoas com essa macrocompetência têm facilidade em conhecer e dialogar com outras pessoas e aprender coisas novas. A abertura ao novo é a tendência a experiências estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo que tem uma abertura ao novo mais desenvolvida, ele é mais flexível e mais aberto a novas ideias. Diante do entendimento dessas competências e posturas agregadas a outros temas e assuntos, que nos faz pessoas e profissionais melhores, criando vínculos de acolhimento reais com os pacientes. Sobre as competências e posturas socioemocionais criadas por Goleman, ele cita lidar consigo, lidar com o outro e lidar com os desafios. Ele cita também a autogestão, a amabilidade e desafio ao novo. Essas competências podem nos ajudar a lidar com os desafios como nutricionistas e a lidar com os nossos pacientes e seus problemas. Você sabe quais são os 5 fatores de personalidade? O neuroticismo é uma pessoa com um nível canônico de desajuste e instabilidade emocional. São pessoas que têm baixa autoestima, baixa capacidade de controlar os impulsos e baixa capacidade de controlar frustrações. Extroversão é a necessidade de ter contato com o mundo exterior. É aquela pessoa mais extrovertida, mais comunicativa. Abertura é uma pessoa que tem visão e interesses muito grandes. Conscienciosidade são pessoas com alto nível de reflexão, têm um bom controle de impulsividade e de gestão de metas. Amabilidade é uma pessoa que está disposta a ajudar o outro, muitas vezes ignorando seu próprio bem. A diferença dos 4 humores segundo Hipócrates. De acordo com Hipócrates, a saúde era alcançada quando os 4 humores estavam em equilíbrio. E as doenças e transtornos eram vistos como estado de desequilíbrio desses humores. O tratamento incluía dietas específicas, exercícios e banhos para restaurar e equilibrar esses humores. Agora me conta, você já ouviu falar desses 4 humores? Temos o colérico, que são pessoas mais explosivas e enérgicas. Temos o sanguíneo, que são pessoas mais alegres e extrovertidas. Temos o fleumático, que são pessoas que evitam conflitos, são positivas e confiáveis. E por último temos os melancólicos, que são pessoas sensíveis, mais quietas e são mais delicadas. Segundo a OMS, os cuidados paliativos se trata de um desenvolvimento que o profissional tem com o paciente para cuidar do seu sofrimento e de quem tem uma doença grave. É uma abordagem interdisciplinar que não visa só o cuidado físico, mas as dimensões psicológicas, sociais e emocionais. O cuidado paliativo ele pode iniciar desde o diagnóstico, onde é necessário o vínculo e acolhimento para um tratamento humanizado. É importante o amplo olhar de cada profissional de saúde, não só para a doença, mas para a pessoa, visando o que ela precisa no momento. Seja isso melhorando e compreendendo a dosagem dos medicamentos para que os sintomas físicos sejam diminuídos, seja trazendo algum familiar distante ou ajustando a conduta dietética para algo mais prazeroso, trazendo conforto na medida do possível e mantendo o cuidado dentro das diretrizes. Nesse quesito, os cuidados paliativos deveriam ser mais conhecidos e discutidos para ser implementados de forma mais efetiva. Colocar alguém em cuidados paliativos é lutar para tirar o sofrimento. O modelo de Elizabeth Kubler-Ross foi criado em 1969 com o intuito de preparar os profissionais da área de saúde para lidar com os estágios do luto junto ao paciente. Não são sequenciais, nem todo mundo reage da mesma forma, são imprevisíveis e eles podem ser negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. O primeiro estágio do luto é a negação,
onde se trata de uma defesa, em que a pessoa nega a realidade e se isola das pessoas. Na nutrição, nós associamos esse estágio a quando o paciente se nega a aceitar o seu diagnóstico ou seguir a dieta e até mesmo mudar sua rotina por conta desse hábito. O segundo estágio do luto é a raiva e ocorre quando a pessoa sente uma revolta de si mesmo ou do profissional que deu a notícia. Ela também pode sentir revolta e raiva de um ser superior, achando que está sendo punida por alguma coisa que fez durante a vida dela. Na nutrição, onde o paciente pode sentir raiva tanto dele mesmo, após o diagnóstico, ou do profissional que deu esse diagnóstico para ele. No caso do nutricionista, ele pode acabar tirando alguns alimentos da rotina do paciente e isso gera raiva. O terceiro estágio do luto é a barganha, onde a pessoa acredita que se pedir o suficiente, a realidade pode mudar, fazendo com que ela volte para o estágio da raiva ou da negação. Na nutrição, a barganha se trata da negociação entre o paciente e o profissional relacionado com o que foi proposto, buscando assim alternativas mais fáceis e práticas, como dietas na internet ou seguir o próprio plano alimentar. O quarto estágio do luto é a depressão e ocorre por conta da situação da doença, da rotina ou até mesmo medicamentos que a pessoa está tomando, podendo gerar uma tristeza profunda. Na nutrição, esse estágio se manifesta quando o paciente começa a acreditar que a sua vida acabou por não poder mais consumir determinados alimentos e ter que mudar toda a sua rotina em prol dessa nova alimentação. o quinto e último estágio do luto é a aceitação, quando a pessoa finalmente entende a finitude do ser humano e aceita aquela situação em que se encontra. Dentro da nutrição é quando o paciente finalmente aceita o seu diagnóstico e entende que não pode mais consumir determinados alimentos e começa a seguir a sua dieta corretamente.